Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor hoje, no livro de Daniel. Então, eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Daniel, no capítulo 3. Capítulo 3 de Daniel. Nós vamos ver o que o Senhor tem para nós, o que nós temos para aprender com esse grande texto, tão conhecido na palavra, com tantas pregações, mas há algo nesse texto que me chamou a atenção. Essa palavra que eu vou falar, ela não está escrita aqui, mas ela está inclusa em todo o contexto desse texto. E o tema da nossa mensagem hoje é integridade inegociável. Esse tema eu copiei do nosso irmão Hernandes e deu um norte também um pouco sobre aquilo que está nesse texto e estava em meu coração. Integridade inegociável. Você conhece, ou talvez você já passou por situações onde a sua integridade ela foi provada, ou ela foi necessária ali naquele momento, você mostrar isso, mostrar que você é íntegro, que você é fiel, que você não muda. E aqui nesse texto, nós vemos que há um exemplo claro de 3 homens judeus, 3 homens que são guardados pelo Senhor quando são íntegros ao Senhor, quando são fiéis ao Senhor. Existia um rei, no contexto desse texto aqui, um rei muito famoso naquela época, o maior daqueles reis, que ele tinha um império. E o nome desse rei era Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele já havia provado de algumas mostras do poder de Deus através da vida de Daniel. Ele provou isso num sonho que ele teve e certa vez ele falou assim, que aquele que conseguisse, na verdade ele lançou um desafio para que os sábios e os mestres ali, os feiticeiros, aqueles homens que estavam no reino, eles deveriam descobrir o sonho dele e deveriam dar a interpretação. Nenhum conseguiu. Todos falaram, não, isso é impossível, só os deuses que podem fazer isso, só se os deuses estivessem com os homens na terra. Mas um homem se levantou, e nós vimos ontem essa história com nosso irmão Wesley, e ele foi lá ousadamente e pronunciou o sonho e a interpretação. E Nabucodonosor ficou impressionado com o Deus de Daniel. Só que passou um tempo e nós vemos aqui Nabucodonosor construindo algo, e ele resolve construir uma imagem de quase 30 metros de altura. Ali na palavra, no versículo 1, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. 60 côvados são 27 metros e pouco. De largura, 6 côvados. 6 côvados de largura seriam quase 3 metros. Então imagina o tamanho dessa imagem. E ela era toda de ouro. Imagina só. Ele fez isso. Eu não vou entrar no porquê. Há muitos pensamentos sobre o porquê ele fez isso. Mas que ele construiu isso, ele construiu. E ele não só construiu, mas ele deu uma ordem. Olha só, versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Chamou todos os principais. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado.
Versículo 4, presta atenção. Nisto o arauto é aquele homem que apregoa, que fala, o porta-voz. O que ele fez? O arauto apregoava em alta voz. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, ele construiu uma imagem, mandou construir uma imagem, quase 30 metros. Chamou todos os oficiais. Todos os oficiais foram, todas as pessoas ali, os principais, foram lá. E estavam de pé. E quando eles estavam de pé, imagina a cena, o arauto, aquele homem que falava, que dava as mensagens do rei, o porta-voz do rei, levanta em alta voz e fala para todas aquelas pessoas. Ele fala que todos, quando ouvirem o som de algum instrumento, de algum som, que diz ali vários instrumentos, e de toda sorte de música, algum som ia sair, eles devem se prostrar e adorar aquela imagem que o rei Nabucodonosor fez. Essa situação estava aqui apresentada. Essa era a situação. E agora nós vamos ver o que acontece com aquele que não fez. Então ele falou que era para fazer. Olha só no versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Até aí está a situação que foi levantada. A estátua, a imagem foi levantada e tudo estava ali feito. Porém, nós vamos agora para o nosso primeiro ponto. Então, o nosso tema é integridade inegociável. O primeiro ponto, e você vai compreender bem, o primeiro ponto diz assim, integridade diante da acusação. Por que da acusação? Vamos ver ali. Olha só, o versículo 8 diz assim, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo. Esses homens foram lá, eles eram caldeus. Eles chegaram diante do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E eles falaram para ele, o Senhor fez essa lei. Parece que eles relembraram a lei aqui diante do rei. Esta lei foi feita dessa forma. E aquele que não fizer isso vai acontecer que vai ser lançado na fornalha de fogo. E daí eles falaram, olha só, rei, versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Eles foram e acusaram, levaram uma situação sobre esses 3 judeus, sobre esses 3 homens que não se prostraram. Trouxeram essa acusação diante do rei Nabucodonosor. Então nós temos aqui essa acusação, algo muito triste de certa forma de ver que estes homens eles estavam preocupados em condenar aqueles homens lá que não estavam adorando a imagem. Eles estavam só de olho. E assim eles fizeram, acusaram ali a esses homens. Mas vamos ver a reação então de Nabucodonosor diante dessa acusação. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, isso no versículo 13. Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas
mãos. Essa foi a reação do rei Nabucodonosor. Ficou irado, diz ali no versículo 3, irado e furioso. E ele chama esses homens, esses 3 judeus, coloca diante dele e ele fala: será que vocês não estão dispostos, mais ou menos nesse sentido de se prostrarem e adorarem agora? E ele fala assim: se vocês não fizerem, quem será o Deus que poderá livrar vocês da fornalha ardente? Ele acusa a esses homens e coloca aqui um desafio em pauta. Mas qual é a reação desses homens diante da acusação? Será que, aberta essa possibilidade nesse momento deles se prostrarem, adorarem e entregarem tudo ali que eles acreditavam, toda a fé deles no Deus deles, será que eles iam titubear? Será que eles iriam, nesse momento, resistir de ir à fornalha? Vamos ver a resposta dessa acusação, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Integridade. Permaneceram eles nesse momento íntegros. Eles não mudaram. Eles estavam totalmente nisto. Eles estavam entregues realmente ao Senhor. E não mostraram aqui, neste momento, qualquer dúvida. Pelo contrário, mostraram firmeza em ser assim fiéis ao Senhor. Essa foi a resposta. Se Deus que nós servimos, Ele quiser nos livrar ou não, nós não iremos adorar a imagem que o Senhor levantou, de ouro, e nem servir aos deuses. Não só a imagem, Ele já colocou todos os outros deuses da Babilônia que existiam ali nesse momento. Olha a fidelidade destes homens. Eu me pergunto nesse momento quantos já fosse fazer um filtro. Quantos já no momento lá que foi lançado o som da pífara, de todos os instrumentos, da música, no primeiro momento que foi lançado esse som, e ali a maioria das pessoas se prostraram, quantos será que já não se entregariam naquele momento? Esses ficaram. Agora, aqui estes homens foram levados diante do rei. O rei deixou bem claro que eles iriam para a fornalha, e ele estava irado e furioso e dava para ver isso, porque eles estavam diante do rei. E eles permaneceram íntegros diante da acusação. Eles não negaram seu Deus. Quantos será que permaneceriam assim, dessa forma? Próximo ponto, integridade diante da prova. Então eles estavam, de certa forma, desde já numa prova. Mas a grande prova ainda estava a se apresentar agora, no momento que está para acontecer. Olha o versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos, me chamou a atenção isso, poderosos, os mais poderosos ali, que estavam, do exército dele, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Neste momento da prova, era um momento crucial. Eles falaram diante do rei, deram testemunho ali diante do rei daquela forma, de que eles não iriam se prostrar. Mas agora chegou a hora de eles estarem sendo atados. Você consegue imaginar esse momento? Os grandes, os poderosos soldados ali do exército, pegando esses 3 homens, atando eles, prendendo eles. Esses homens ali pareciam homens totalmente, nesse momento, indefesos. Mas eles não estavam indefesos, eles estavam abrindo mão da confiança própria e colocando sua confiança em Deus, completamente. Esses homens poderosos pegaram eles
e ataram eles. Eu acho tão interessante que aqui nós não vemos em nenhum momento, não é citado aqui nenhuma palavra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nenhum ponto é falado aqui deles. Por quê? Porque eles já estavam completamente entregues, não nas mãos de Nabucodonosor, simplesmente, mas nas mãos do Senhor. E eles permaneceram nesse momento aqui, íntegros àquilo que eles tinham falado. Muitas pessoas falam, eu confio em Deus, eu faço isso por Deus. Chega na frente do desafio, eu faço isso, mas na hora realmente do aperto, some, não permanece. Eu soube já soube de algumas histórias de pessoas até que negaram ao Senhor em momentos muito difíceis e da igreja perseguida, né? E essas pessoas elas ficaram tão tristes de no momento ali que elas poderiam até se tornar mártir diante do Senhor, testemunhas pagando pelo próprio sangue. Naquele momento elas deram um passo para trás e ficaram tremendamente tristes. Porque o Senhor nos chama a uma causa. E esses homens aqui estavam diante da causa deles. Eles não falaram, opa, peraí, não me amarre. Agora eu vou fazer o que vocês estão mandando. Eles permaneceram fiéis, íntegros, diante da prova. Exatamente no momento da prova. E o que aconteceu? Versículo 21, olha só, não foram só os homens que foram levados para a fornalha. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Todas as coisas que eles tinham ali de roupas, as túnicas, os chapéus deles foram lançados com eles. Versículo 22, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 judeus foram lançados com aquelas coisas deles na fornalha. E quando eles foram lançados, aqueles poderosos do exército que foi falado ali, eles acabaram morrendo no momento que eles foram para lançar esses 3 judeus, esses 3 homens que estavam aqui completos, em confiança no Senhor. Versículo 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. O que pensar depois disso? Será que a integridade, ela diante da acusação, você se mantém ali, diante da prova você se mantém, mas qual é a glória ou talvez qual é o prazer de você fazer isso? De você ser tão íntegro, tão correto, de você dar o seu próprio corpo para ser queimado vivo e preso, atado sem nenhuma chance. Irmãos, eu coloco aqui diante de vocês, era sem nenhuma chance. Não tinha chance para esses homens aqui aos olhos humanos. Ponto 3. Integridade diante do livramento. A partir desse momento, você também, desde o momento ali da prova, você não ouve mais palavras destes homens. Fala assim, Andrei, então por que integridade? Mas a postura desses homens e o testemunho desses homens mostra integridade. Versículo 24. Olha só o que aconteceu. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha essa cena. Olha
entre nessa cena que aconteceu alguns anos atrás. O rei ficou, ali diz a palavra dele, ficou espantado, a palavra que ele disse, espantado, se levantou e não entendia o que é isso. Nós lançamos 3 atados, agora tem 4 homens andando dentro da fornalha, mas eles estavam presos e eram 3. Tem um. Este um é semelhante a um filho dos deuses. O aspecto desse 4º homem ali era diferente de todos os outros. E olha a postura desse homem rei. O Nabucodonosor, ele no versículo 26, ele chama de uma forma totalmente diferente esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fala, servos do Deus Altíssimo. Olha o testemunho desses homens. Nabucodonosor vê que estes homens estão vivos e ele entende, ele vê que esses homens não são qualquer homens, eles são servos do Deus que eles creem. Eles são servos, não só servos, mas servos fiéis, servos íntegros, servos do Deus Altíssimo. Ele mesmo dá esse nome para eles. Por quê? Porque eles tinham falado lá no início, se Deus quisesse livrar ou não quisesse, isso era por conta de Deus. Ele reconhece que eles estavam vivos, ele vê isso e manda eles saírem. Quando ele sai, 27, ele ajunta-se todos aqueles homens maiorais daquela terra. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Quando nós lidamos com o fogo, talvez por mínimo que seja, o nosso cabelo, ele pega um cheiro de fumaça, de fogo. Mas olha que incrível aqui, irmãos. Incrível não, é crível, porque está aqui para nós crermos. Mas maravilhoso, eles não tinham nem fogo, nem cheiro de fogo neles. Eles não, nem o cabelo é uma coisa que você já viu o cabelo queimando? É um cheiro muito ruim, né? Ele consome-se muito rápido. Pegou, não precisa nem de fogo, às vezes o calor mesmo já vai distorcendo o cabelo ali. E nem o cabelo foi chamuscado. Que maravilhoso é o Senhor. Que maravilhoso é ver estes homens e a confiança desses homens no Senhor, a integridade desses homens no Senhor não foi negociada em nenhum momento, nem diante da acusação, nem diante da prova, muito menos diante do livramento. Porque no livramento eles mostraram que aquela integridade deles lá valeu a pena ali. Aqui é o testemunho da integridade deles no momento do livramento. Agora, o versículo 28 vai mostrar essa postura do rei diante de tudo isso. Versículo 28, vamos ler. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Testemunho claro de integridade. Por mais que eles fossem, o rei falou, por mais que eles fossem entregues à morte, eles permaneceram fiéis ao Deus deles. 29. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Verso 30, para terminar. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que testemunho incrível de fidelidade, de integridade diante do Senhor. O tema talvez poderia ser fidelidade diante das provações ou fidelidade inegociável
Mas essa palavra integridade me chama muito a atenção. Porque eles foram completos em tudo aquilo que eles queriam. Eles foram totalmente aquilo que eles eram, que eles tinham a fé no Senhor deles, sendo um judeus não só de fala, mas também em fé. Eles foram fiéis ao Deus verdadeiro, ao Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo. E isso foi reconhecido não só diante dos maiorais daquele reino, não só diante do rei daquele reino, mas diante de todo o reino. Porque esse testemunho se espalhou com certeza por todo esse reino através desse decreto. Por quê? Como assim? Quem são esses homens ali? Porque no decreto estava escrito: faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus. De quem? De Sadraque, Mesaque e Abednego. Que na verdade eles tinham o nome hebreus também. Esse aqui foi o nome dado para eles na Babilônia. Ananias, Misael e Azarias eram o nome desses homens. Esses servos do Senhor. Para terminar, eu quero que você pense um pouco sobre a figura daquele que estava lá na fornalha. Quem era aquele quarto homem que estava na fornalha? Que estava junto com eles. Que no momento mais difícil deles ali, quem era esse homem? Muitos dizem várias coisas, mas até o próprio, aqui neste momento, o próprio rei Nabucodonosor disse quem ele achava que era. Ele achou, parece um filho dos deuses, num momento. No outro momento ele falou assim, é um anjo. Posso dizer a vocês quem eu acho que é? Eu creio que era o Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala sobre o Senhor Jesus sendo o Filho de Deus. E o Senhor Jesus não é só falado como Filho de Deus, mas Ele é o Filho de Deus. Talvez ali naquele momento que Nabucodonosor viu esse homem, que ele falou Filho dos Deuses, era da forma como ele conseguia expressar o que ele estava vendo. A cultura dele eram vários deuses e ele falou filho dos deuses. A aparência dele é de um filho dos deuses, ou um anjo. Mas o certo é que nem Nabucodonosor sabia quem era aquele homem. Mas aqueles que estavam na fornalha, esses sabiam quem era aquele homem. Irmãos, quando você está passando por uma luta e você tem que mostrar que você crê no Senhor, que você crê de todo o seu coração no Senhor, diante de uma acusação, diante de uma resposta que você tem que dar, diante das autoridades na hora da prova, na beira da prova, o Senhor está com você. O Senhor Jesus mostrou ali aqueles homens e esses homens mostraram que conheciam a Deus, porque eles se entregaram completamente a Deus. Se o Senhor quiser nos livrar ou não quiser, nós estaremos firmados no Senhor. Irmãos, vamos confiar no Senhor Jesus. A palavra do Senhor tem tantos exemplos como esse de confiar no Senhor. Qual é a prova? Qual é a luta, a acusação que você tem passado nesse momento? O que você tem passado? Você vai negociar a sua integridade por causa disso? A sua vida com Deus? A sua fé no Senhor Deus? Eu creio que não. Por quê? Nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo em nós e nós temos o próprio Senhor Jesus que nos ajuda a passar pelas provas e por até aquilo que aparenta ser uma fornalha ardente. Se mantenha firme, se mantenha no Senhor. E antes disso eu quero orar. Pai, o Senhor viu tudo aquilo ali, Deus, que aconteceu. Eu, no momento, só consigo imaginar, Senhor. Mas estes homens estavam realmente, Senhor, diante de uma fornalha acesa 7 vezes mais do que o normal. Esses homens estavam diante dos maiorais daquele reino, Deus, dos grandes daquele reino e do próprio rei daquele reino, Nabucodonosor. Eles foram acusados, Deus. Eles não queriam desrespeitar naquele momento, simplesmente por desrespeitar. Eles queriam honrar ao Senhor, Deus. Eles queriam mostrar que eles criam no Senhor, Deus. Deus, que através desse exemplo, Pai,
nós possamos ser, Deus, parecidos, Deus, semelhantes, Pai, à postura desses homens, Senhor. Porque esses homens, Deus, eles são daqueles, Pai, que nós vemos lá em Hebreus 11, sendo falado deles lá no final, como heróis da fé, permaneceram firmados até o fim, passaram pela fornalha, Senhor, e permaneceram vivos, Senhor. Foram testemunhas do Senhor, Deus. Não só no momento, mas até depois, Senhor, para todas as povos, tribos e línguas que estavam naquele reino, Senhor. O Senhor tornou eles testemunhas do Senhor, Deus. Pai, nós também, Pai, passamos por provas, lutas, Deus. Mas eu creio, Pai, que tudo, Deus, está no Teu controle, Deus. E o Senhor tem um plano, Deus, um propósito, Deus, de que cada detalhe, Deus, por mais que seja pequeno, cada situação difícil que passamos, Deus, essa situação, ela tem como objetivo glorificar ao Senhor. Não só, Deus, entre nós, Pai, entre talvez a nossa família, entre nossos irmãos, mas também, Senhor, entre os povos, Deus, entre as outras nações, Senhor. Pai, há pessoas, Pai, que têm um chamado, Deus, específico, Deus, para outros locais, Deus. Que essas pessoas permaneçam firmadas nesse propósito de testemunhar o Senhor, Pai. E das coisas que o Senhor tem feito, Deus, às nações, Deus. Aqueles, Pai, que têm, Senhor Jesus, esse chamado, Deus, de estar aqui, Deus, sustentando alguns, Senhor Jesus, que estão lá fora, Deus, mas que esses no seu trabalho encontram situações complicadas e difíceis, Senhor, que lá, Senhor, eles sejam como esses 3 homens judeus, Deus, que não se entregaram a homens, Deus, mas se entregaram a Deus e não negociaram a sua integridade. Ó Deus, a minha oração nesse momento é para que cada um de nós, Pai, estejamos firmados em Ti, Deus, e sejamos sempre, Deus, em todo momento, íntegros diante do Senhor, Deus. Se nós pecamos, Senhor Jesus, alguma vez já, Senhor, nessa área, Pai, nós pedimos perdão a Ti, Senhor. E nós pedimos, Deus, venha com a Tua misericórdia, Deus. Nos purifica, Deus, e torna-nos semelhantes, Senhor Jesus, a esses homens que passaram pela fornalha, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lembre-se, o Senhor Jesus está com você, independente de quão acesa esteja a fornalha, se está acesa acima do normal ou não. O Senhor Deus, Ele está com você. Permaneça firmado nele. Deus abençoe vocês, meus irmãos.